Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satis. Tradução Euclides Scaloni. Editora Ground. Abre aspas. Mas ele falava do templo de seu corpo, porque vós sois o templo vivo do Deus vivo. Fecha aspas. João capítulo 2, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Êxtase. Em hebraico, entrada é kinissá, palavra que possui as mesmas letras de igreja, kinisiá. A raiz comum a ambos os vocábulos é kanés, que significa tanto juntar, reunir, como desposar ou casar. O longo e doloroso périplo através dos 32 caminhos da árvore da vida que está inscrito em nosso corpo, templo do Espírito, não pode ser percorrido sem sair dele e com ele, sem acompanhá-lo em seus triunfos e fracassos pelas ruas e mercados do mundo, em sua passagem por livros, países, pessoas e estados de ânimo. Mas se a saída requeria um êxtase prévio, uma identificação emocional e espiritual com o mestre ou os mestres, com o terapeuta ou o cabalista, a reintegração ao núcleo vivente do universo para juntar-nos ou reunir-nos com ele em harmonia, num matrimônio tão molecular como etéreo, somente nos concede a graça de sua sincronia, sob condição de que não nos fixemos a nada, já que o milagre, o nês que inclui a entrada à reunião, consiste numa contínua percepção do fluido, da corrente secreta, e esta só pode ser compartilhada por e entre os que estão atravessados pelo mesmo raio luminoso, únicos e sós, originais e diversos a um tempo, solitários e cósmicos concomitantemente. Pois somente há igreja onde há verdadeira reunião, verdadeiros esponsais do discípulo com a fonte de toda a vida, a luz. Jamais o sagrado permanece circunscrito a um espaço determinado, a uma tradição separada das demais tradições. Como o espírito, ele se evade de onde tentamos prendê-lo. Nos 7 capítulos de Hermes, documento alquímico citado por Evola, está escrito, abre aspas, eis que vos declaro o que é desconhecido. A obra está convosco e em vós. Se a encontrardes em vós, onde está continuamente, também a possuireis sempre, ali onde estiverdes. Fecha aspas. E os taoístas chineses acrescentam, abre aspas, não vás à montanha antes que o elixir tenha sido produzido, pois nem dentro nem fora dela encontrarás o veio vital. Esta joia todos os homens a possuem, ainda que costumem ignorar sua existência. Fecha aspas.
É isso que significa que só a quem tem lhe será dado. Mas como saber se temos? E qual é a receita para preparar o elixir? Qual a joia que já possuímos? Essas interrogações só se resolvem na exploração do mundo, na viagem da vida pelo bosque da morte. Apesar de o exterior ser o espelho do interior, nossa imagem do mundo não é todo o mundo. E é essa a humilde lição que temos de aprender. Através das horas e dos meses, das decepções rápidas e dos progressos lentos, dos cuidados, dos descuidos e abandonos e iniciativas, o discípulo percebe que os templos externos, os túmulos e as cruzes, os símbolos visuais ou fonéticos, são apenas simples estações provisionais. Pois, como nos lembra João, capítulo 3, versículo 8, abre aspas, o vento, topneuma em grego e ha-ruach em hebraico, sopra onde quer. Ouve-lhes o som, tim-fonim, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Fecha aspas. Nada exterior, então, a que aferrar-se, a que submeter-se, a que referir-se. É a completa vitória do ouvido sobre o olho, órgão da saída. É o triunfo do homem interior. Em nenhuma outra passagem como nessa, Jesus melhor explicitou a verdade contida na tradição de seus ancestrais. Pois a voz, Kol, manifestação do Espírito Santo, é o nexo entre o coração e a cabeça, o Filho e o Pai. Abre aspas. Dos céus te fez escutar sua voz, et koló, para instruir-te. E sobre a terra te mostrou seu grande fogo, et eshó, e ouviste suas palavras em meio ao fogo, mitor haesh. Fecha aspas. Nada de imagens, apenas a crepitante música das chamas, das ardentes línguas que cantam a canção do fim e da origem. Como explicitava o Lógio 82 do Evangelho de Tomás, quem está perto dele está perto do fogo, e quem está longe do reino. O mestre de Nazaré evidenciou assim a posse de uma força, de uma energia que ele primeiro e seus melhores discípulos depois se propuseram a maestrar e empregar nas curas e nos dons repartidos aos pobres de espírito. Já vimos que no homem angélico, no Ish, mas também na mulher, Ishá, estava esse Esh, fogo, cujo poder aparece contido num ponto, o Yod. Porém, o paradoxo de nossa condição humana é tal, e nosso dimorfismo tão delicado, que se ambos os fogos, o masculino e o feminino, se acendem mutuamente, permanecendo em relação de constante dependência, correm o perigo de extinguir-se um ao outro. Enquanto que, se cada um acende e cuida do seu,
ambos se beneficiam de seu tépido calor, de sua dourada luz. A entrada, ou a êxtase, exige levar ao extremo o processo de individuação, o intransferível destino, a bipolaridade. Se a saúde é um tesouro privado que incide sobre a riqueza pública, a riqueza privada, com frequência, atenta contra a saúde pública. Conhecendo sua realidade e excedendo os limites de sua missão como terapeuta individual, Jesus se mostra como um mestre de justiça, a quem preocupa o destino de toda a sua comunidade, já que não pode haver saúde privada, individual, que resista ao contágio de um tecido social enfermo. Inversamente, a estrutura de uma sociedade depende, para sobreviver ao lastro de sua negrinércia, ao peso tanático de sua massa, do bem-estar e da criatividade dos indivíduos que a formam. Na esfera cabalística, a bipolaridade tradição-criatividade equivale à constância-variabilidade. A Torá, o Midrash, os relatos lendários e o Talmud são ou fazem parte do espectro visível da luz. Sua prismatização e sua desprismatização obedecem às leis da conservação da energia e do menor esforço. O invisível, por seu turno, o que está mais além do espectro observável, é esforço e dissipação, solitária vontade de busca e exploração que os discípulos realizam, às vezes, em condições e situações extremas. Mas há outra dimensão nessa polaridade de funções que talvez seja universal. A do indivíduo que, desejando elevar a dimensão da massa, atua pondo-se frente a ela como uma levedura, provocando sua fermentação mesmo à custa de pôr sua vida em perigo. Lembremos, abre aspas, o reino dos céus é semelhante à levedura, zimi, fecha aspas. Levedar, levantar por fermento, era dito shoar na época do mestre de Nazaré, e a expressão she'ar assinalava a inspiração, uma descida da energia que as antenas dos profetas percebiam e que, por sua vez, transmitiam ao povo para sua posterior elevação. Tal raiz, Shin Aleph Resh, é, entre todas, um verdadeiro filão para quem possa dela extrair tudo o que contém. Porque Rosh, cabeça, tem as mesmas letras douradas que Osher, felicidade. Estado que subjazia, como já vimos, à sabedoria com que foi construída a casa em que vivíamos, nosso corpo, mas que tivemos que ir buscar fora, porque a articulação da coroa com seu reino está na rua, nas provas, ao ar livre, na plena circulação dos homens, animais e objetos, numa prática que suaviza nossos passos e constata diariamente o aprendizado. O Rabi Hanina ben Dossa, um mestre da época de Mishnah, costumava dizer, abre aspas, quando o homem tem obras que excedem sua sabedoria será dourada. Mas se sua sabedoria sobrepujar suas obras,
não poderá durar. Fecha aspas. A felicidade é e será sempre um assunto de nossa própria cabeça. E, portanto, independente da dos demais, que só são detonantes ou tampões em nosso caminho. Tampouco os livros, a cultura, a erudição ou o desenvolvimento da memória, dependentes da articulação externa, garantem o funcionamento interno, saudável e orgânico de nosso ser. Essa arte de esclarecer, mediante a qual temos de nos tornar mestres de nós mesmos. Para que a sabedoria se faça duradoura e ativa em nós, é necessário pô-la em ação, vivê-la com paixão sincera, oferecê-la a quem tenha ouvidos para parábolas. Visto que a palavra Kabbalah pode também ser lida como Bekahal, em comunidade, entre os presentes, o conceito de igreja, eclésia, observa-se o fonema CL ou KL, kle, em torno do qual nasceu a primitiva comunidade cristã, teve de crescer sob as pulsações do Sagrado Coração, ou Lev, do Mestre de Nazaré, participando durante os primeiros séculos de seu desenvolvimento de uma maneira de pensar criadora e fecunda que, para a desgraça das pessoas, muito rapidamente se asfixiou em meio a dogmas, discussões e preconceitos. Até como justificativa desse fato, contudo, devemos reconhecer que o afogo, a extinção do fogo do espírito, é quase inexorável na história da humanidade e faz parte da mesma inércia da massa que geralmente é acéfala, tão prontamente conservadora quanto destruidora de seus impulsos vitais, ou seja, progressista. Pelo contrário, os indivíduos que a modelam no crivo dos séculos, os mestres, os santos, os visionários e os fazedores de milagres, acelerando sua sorte, a pungem e perfuram, a recriminam e bendizem para que o melhor dela mesma, sua luz, não fique sepultada na avalanche de convenções e progressões que, como trepadeiras, abraçam mortalmente a semente imortal que dorme em cada coração e cada inteligência. Em princípio, a Kabbalah e a Igreja coincidem no sentido em que coincidem o esotérico e o exotérico, o interno e o externo. Mas quando as entradas foram entorpecidas pelas saídas, quando as aberturas e os orifícios, os respiradouros emocionais foram fechados, com ânimo apocalíptico, os receptores do poder do verbo, os Baalei Hashem, os nazarenos e terapeutas, praticam corte e acusações e tornam a se introduzir nas entranhas de suas respectivas tradições para delas extrair a força da continuidade. Recordemos o sentido de envio que há no trabalho dos discípulos já convertidos em apóstolos, em mestres. Envio que, de certo modo, os afiança como anjos, quer dizer, como mensageiros. Mas, aberto o selo, comunicada a mensagem, pode-se permanecer ali onde se chegou? Ou há que prosseguir seu caminho? No começo deste livro, citamos o ditado sufi, abre aspas,
Quem sai de seu corpo como um punhal de sua bainha tem sua morada permanente no coração. Fecha aspas. Porque primeiro está a saída e em seguida a entrada. Para morar no coração, há, pois, que perceber antes que é nele que está o que se busca. Abre aspas. Onde estiver vosso tesouro, tesauros em grego, e otsar em hebraico, ali está vosso coração. Fecha aspas. A que tesouro alude Jesus? E por que os sufis descrevem essa morada como permanente, se cada pulsação nos distancia quando o sentimos próximo e nos aproxima quando o cremos distante? Para sabê-lo, abrimos o tesouro, Otsar, e descobrimos no cofre de suas sílabas a luz, Or, a luz tão buscada e, por outro lado, tão explícita que a iconografia cristã a pintou ao redor do coração do Mestre. Um resplendor que, para ser ativado, requer de nós que possamos superar todo o estreito, angusto, tsar, que implica o egoísmo descoberto nesse lugar, já que é só quando o coração está vazio do eu superficial que o profundo fala. Depois, mais além dessas surpresas, a palavra tesouro nos revela a fortaleza, o tesouro, que se erige em torno de Aleph, Todo-Poderoso. Quando, apelando à gematria, buscamos o valor de Otsar, encontramos as cifras 297, que somado gera 18, número que, mais uma vez, com penetrante exatidão, alude ao vivente. Rai. É a vida que constitui nosso verdadeiro tesouro. Essa vida radiante que o primeiro versículo de João, capítulo 1, versículo 4, nos recorda com perfeita eloquência. Abre aspas. Nele estava a vida, e a vida era e é a luz dos homens. Fecha aspas. Mas quem é esse ele, sem cujo concurso nada foi feito? Nada menos que o Verbo, o Logos, Rabadar. O Verbo no qual, é preciso dizer, já estava implícito o Filho, ou Bar, pelo eco, Red, do Pai. A diferença entre a versão grega e a versão hebraica dessa primeira página de João é tão notável como significativa. Para os gregos, não há relação entre o verbo e a luz. Porém, os hebreus, com seu conhecimento retroativo das Escrituras, quando liam, abre aspas, e disse Deus, no Gênesis, compreendiam que nesse mesmo Vaiomer já estava incluída a luz, Or. Fecha aspas. Sabiam que a vibração precede a visão e que, em última instância, é o olho que deve submeter-se ao ouvido, se as imagens têm de retornar, percorrendo sua projeção, ao sujeito que as recebe. O êxtase
A saída tinha por objetivo o reconhecimento do mundo espiritual através do mundo material, a apreensão do transcendental por mediação do imanente, a êxtase, a entrada, busca, por sua vez, compreender o mundo material através do mundo espiritual, o imanente pelo transcendente. Isso é o que implica alcançar o ponto de vista angélico por meio do qual toda nova se faz boa. Enquanto o destino dos homens é ir, o dos anjos é vir. A cor do humano, lembremos, estava definida pelo vermelho de seu sangue, portador da marca da terra. O tom do divino, em contrapartida, é o branco linho. Abre aspas. Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, deixarás de julgar e vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca. Fecha aspas, diz o Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, recomendando a quem se dispõe a ingressar no círculo dos iniciados nos mistérios que transcendem a morte, um pouco de calma, uma espera, temperança. Branco, cândidos, é a cor dos candidatos à metamorfose, a essa transformação que consistirá, sobretudo, em passar de um estado determinado a uma condição indeterminada. Lemos em João, capítulo 20, versículo 12, abre aspas, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estiver o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Fecha aspas. Anjos que, peritos em anunciações, são os emissores brancos da luz incolor. O sangue que o Apocalipse registra é o dos que moram na terra, pelo conhecido parentesco hebraico entre Dam, sangue, e Adamá, terra. Porém, a condição fosforescente, luminosa dos que excederam essa condição, tem o tom aléfico da energia radiante e ubíqua, inacessível e maravilhosa. Declara Jesus no texto gnóstico do Evangelho de Tomé, abre aspas, se aqueles que vos guiam vos dizem, eis que o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos dizem, está no mar, então os peixes do mar vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e está fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis reconhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai que vive. Mas se não vos conhecerdes a vós mesmos, então estareis na pobreza e sereis essa pobreza. Fecha aspas, Lógio III. Reconhecendo o tesouro do coração, a fortaleza de sua luz interior, dessa luz, segundo o ideário gnóstico, que não se esgota, nos fazemos ricos, ricos em nós mesmos.
A Kabbalah denomina Otó, ele mesmo, a esse ser que conseguiu o domínio sobre a dupla condição da letra Vav, mas também a quem viu em cada signo, em cada letra, Ot, o prodígio único da linguagem humana. Jesus, ao ser interrogado sobre a validade sagrada de seu ensinamento, quando discípulos e curiosos lhe exigem um sinal que testemunhe sua vocação, diz, abre aspas, essa geração má e adúltera pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas, o profeta. Do mesmo modo que Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Fecha aspas. O Zohar vê na alegoria de Jonas, em hebraico Yoná, significa pomba, o que acontece à alma que entra no corpo. Abre aspas. Quando Jonas embarca no navio, é a alma que embarca para fazer sua viagem aqui embaixo, a fim de atravessar o oceano da vida. Fecha aspas. Mas o sentido cristão da menção de Jonas inclui mais informação, pois esse profeta que prega longe de sua terra e que, no princípio, foge de sua missão, se converte em alguém que torna a vida a partir das profundidades do monstruoso que hoje chamaríamos inconsciente. Alguém que esteve como morto e ressuscitou. Finalmente, Jonas é a pomba do Espírito Santo que sai do Pai em busca do Filho e em seguida retorna do Filho ao Pai. 3 das letras desse nome, Yoná, o Yod, Vav e o Rei, fazem parte do tetragrama Yod Rei Vav He, ou nome dos nomes, enquanto que a quarta letra, Nun, simboliza o oceano primordial e liga, segundo o Bahir, o masculino ao feminino. De tudo isso, podemos entender que, unindo ambos os sexos, Jesus alude, através da figura alegórica de Jonas, à liberdade metassexual que o Verbo concede a seus iniciados ao permitir-lhes entrar e sair à vontade por meio dos signos, demonstrando sempre, em cada caso, a importância da livre escolha. No Tratado das Primícias, capítulo 4 da Mishnah, os mestres discorrem sobre a sexualidade e dizem do andrógeno que, abre aspas, não pode ser valorizado, não como os homens e as mulheres. Se alguém diz, sou Nazir, Nazareno, e se não é homem e não é mulher, em tal caso é Nazir. Fecha aspas. Isso nos esclarece um pouco mais sobre esse tipo de voto que, ao suspender temporariamente a vida sexual, busca sublimá-la e reconstruí-la à maneira adâmica, quer dizer, como devia ser o primeiro homem, o Adam Kadmon da Kabbalah, antes de sua separação em 2. No Evangelho de Tomé, Jesus diz, abre aspas, quando de 2 coisas fizerdes uma só, quando tornardes o interno igual ao externo, o externo igual ao interno,
a parte superior igual à inferior, quando fizerdes do macho e da fêmea um só ser, de tal modo que o macho não seja macho e a fêmea não seja fêmea, quando fizerdes os olhos em lugar de um olho, mão em lugar de mão, pé em lugar de pé, imagem em lugar de imagem, então entrareis no reino. Fecha aspas. Eis aqui o segundo Adão, branco outra vez, em busca do vermelho, para que da união de ambos brote o rosa, impregnado do orvalho da ressurreição. Ao final, entre a saída e a entrada, entre o êxtase e o êxtase, entre a decisão e a vocação, o azar e o destino deixaram de lado os espinhos, a aridez, o frio sombrio do perigo. É a aurora de rosados dedos. O sol que nasce fora e renasce dentro. O sangue vertido não foi inútil, porque a alma se expande fresca entre as pétalas de sua experiência. É a aurora que, elevando o mundo suspenso no ar, se revela ao iniciado para que este não torne a dormir. É o rosa do coração do Nazareno e terapeuta. O rosa oferecido por este alto e fascinante Galileu que, como outros antes dele e outros depois, encarnou da cabeça ao pé da letra a conhecida frase de Provérbios, capítulo 3, versículo 18, sobre a sabedoria, da qual se diz que, abre aspas, é árvore de vida para aqueles que lançarem mão dela. E bem-aventurados são os que a conservam.